Olá, eu me chamo Adson Soares e vou explicar para vocês um pouco sobre o vetor de relógio lógico. Bom, do ponto de vista de um único processo, os eventos são ordenados exclusivamente pelo tempo dado do relógio local. Mas para muitas aplicações, esses eventos não necessitam ser escalonados ou sincronizados com esse relógio real. Então, o Lamport mostrou que não podemos sincronizar perfeitamente os relógios em um sistema distribuído. Em geral, não podemos utilizar esse tempo físico para descobrir a ordem de qualquer par de eventos, que ocorram dentro desse processo. Então, não é possível garantir o sincronismo perfeito de dois relógios físicos, mesmo que pequena, sempre haverá uma diferença. Então, muitas vezes o que é importante realmente é apenas a ordem da execução dos eventos. Então, para isso, foi desenvolvido os algoritmos de relógios lógicos, que são algoritmos que permitem as sincronizações de eventos. Então, foi desenvolvido o algoritmo de Lamport. Esse algoritmo de Lamport ele define uma ordem parcial de eventos que satisfaz a relação causal entre eventos, mas não completamente. Que apesar de consistente, essa relação definida nesse algoritmo define apenas uma de várias ordenações possíveis. Então, de acordo com Lamport, A acontece antes de B, então A é menor do que B. Mas assim, se A é menor do que B, eu não consigo deduzir que A aconteceu antes de B. Para tratar isso, surgiu a necessidade de desenvolver outro algoritmo para satisfazer essa relação, que foi, no caso, criado os relógios vetoriais. Que, diferente do Lamport, esses relógios eles são capazes de decidir se há causalidade entre os eventos. E esses mecanismos se interessam na ordem parcial dos eventos. Então, como é que ele resolve esse problema? Ele faz com que cada processo mantenha uma rede de contadores, sendo cada posição do array um contador para cada processo no sistema. E isso ele consegue. Então, A acontece antes de B, então A é menor do que B. Eu também consigo dizer se A é menor do que B, então A aconteceu antes de B. E esse algoritmo foi criado pelo Friedman Maté e pelo Colin Fritsch em 1988. Então, esses relógios vetoriais eles são nada mais do que o mecanismo usado em algoritmos de sistemas distribuídos que se baseiam na ordenação de eventos. Então, esse algoritmo de relógio lógico, ele reconhece que os eventos de comunicação, por exemplo, envio e recebimento de mensagem, formam uma fronteira que separa a possibilidade de concorrência entre esses eventos. Então, como alguns eventos eles só ocorrem com a decorrência de um recebimento de mensagem, por exemplo, pode notar o conceito aí de causalidade, de causa e efeito entre esses eventos em um sistema distribuído. Então, nessa ordenação parcial, as mensagens sem causalidade não são mais ordenadas, o que acaba sendo menos custoso do que a ordenação total. Então, vamos entender melhor como é que funciona esses relógios vetoriais. Então, aqui eu tenho três processos, P1, P2 e P3. Eu tenho vários eventos, que é do A ao J. E essa linha na horizontal é o tempo. Então, assim, para a comunicação entre os processos, esses arrays de marcas temporais são mantidos da seguinte forma. Então, todos os valores do array são iniciados com zero. Você com um array de três posições por causa de três processos. Então, todos os três iniciam com o valor zero. Então, como a gente pode ver agora, foi adicionado esse número em cada processo. Então, esse número é o contador local, que ele é incrementado em uma unidade antes de cada evento. Então, funciona assim. Sempre que o processo ele se prepara para enviar a mensagem, ele incrementa o valor no array que corresponde ao seu relógio lógico em uma unidade. E aí ele envia, junto com a mensagem, ele envia também um array. A gente percebe que tem essa flechazinha aí na vertical que corresponde ao envio de mensagens.
Então a gente já percebe, né, que o P3 enviou a mensagem para o processo 2, no qual, além de enviar a mensagem, ele envia também todo o seu array. Bom, no recebimento de uma mensagem, o processo atualiza o seu estado atual para o máximo entre os valores do array recebido na mensagem e o valor de seu array. Então, como a gente pode ver, o P3, né, ele enviou uma mensagem junto com o array, né, para o P2. Aí o que é que o P2 fez? Ele incrementou o seu contador local, que é esse 1 de cor azul, né, e recebeu essa mensagem do P3. Aí ele vai atualizar o seu atual para o máximo de valor entre esse array que ele recebeu do P3 e o valor do array que ele já possui. Então, antes o P2 era 0, 1, 0, aí recebeu um array do P3 que era 0, 0, 1, e ele percebeu que veio do P3, a última posição 1 era maior do que a última posição que ele tinha. Então, ele atualizou, né, atualizou o seu array. Então, o mesmo caso que acontece aí no processo 1 de enviar a mensagem para o processo 2. Então, o processo 1, né, que antes de cada evento, né, como a gente sabe, foi incrementado esse contador local, que é esse número 2, né, enviou a mensagem junto com o seu array, que foi 200. Aí chegou essa mensagem no P2, aí o P2 ele vai atualizar o seu estado do máximo de valor que recebeu agora desse P1 com o que ele já tem lá, com o vetor que ele já tem. Então a gente percebe que antes tinha 0, 2, 1, que é o do P2, né, que ele incrementou o seu contador local. E aí percebeu que a primeira posição que ele recebeu era do número 2 do P1 é maior do que ele tinha, que no caso ele tinha 0. Então ele atualizou a primeira posição para 2. Né? Só que aí no P1 as últimas duas posições são 0. E aí no P2, o que ele já tinha, né, os valores do seu array são maiores. Então, ele já deixou contar. Então, atualizou só apenas o número 2 que veio desse array do P1. Então, como a gente consegue observar, esses valores de um array de marcas temporais, eles nunca são decrementados. Para a comunicação síncrona, deve haver uma troca dos arrays de marcas temporais durante o evento de comunicação, né, que é devido à natureza simétrica da comunicação síncrona. Então, assim, vamos ver os exemplos agora de causalidade. Né? Então, se o A e o B, né, são eventos e o mesmo processo, e o A ocorre antes de B, então o A é menor do que o B. Então, A ocorre antes de B. Né? E se um processo, que é o P1, né, envia uma mensagem, né, envia a mensagem de B para F, né, o evento de enviar a mensagem acontece antes do F receber a mensagem. Então, o B é menor do que o F. Então, o B acontece antes do F. Né? Então, se o A acontece antes do B e o B acontece antes do F, então eu posso deduzir que o A é menor do que o F, que o A acontece antes do F. Outro fator que pode ocorrer nos relógios lógicos, né, são esses eventos concorrentes, né, que a gente percebe que eles não estão relacionados um com o outro. Por exemplo, o C e o F, né, então, são concorrentes, o H e o C. Né, a gente consegue visualizar que eles são pares, né, de eventos concorrentes, que eles não estão relacionados um com o outro. Então, todo esse tempo de pesquisa sobre relógios vetoriais, né, eu tentei desenvolver uma aplicação justamente de vetor lógico. Né? Então, tentei bastante, mas no final consegui alguns exemplos que eu pesquisava, que eu encontrava, tinha algumas importações que no meu código eu não conseguia utilizar essas importações, né? Dava como se não existisse. Então, eu achei um código, né, de uma aplicação, que é o Vector Clock, né, que é o vetor de relógio, e vou explicar mais ou menos como é que funciona. Então, primeiro a gente vê esse treemap, né, short long version map. O que ele faz? Esse aí, ele vai ter um mapa das versões digitadas pelo ID de cada nó, né, de cada máquina. E esse timestamp, que a gente vê mais embaixo, né, ele vai armazenar a hora
da última atualização no servidor no qual a atualização foi realizada. Já esse vector clock, né, ele constrói um vetor vazio. Aí entra a parte do private, né, vector clock, que ele é usado apenas para clonagem. Já essa, o público int 2 bytes, né, o que é que ele faz? Ele lê o relógio do vetor a partir dos bytes, né, que a gente percebe que recebeu o parâmetro, né, fornecidos a partir de um deslocamento particular, né, que é esse offset. Então, o que é que ele faz? No começo, ele escreve o número de versões e depois, né, ele escreve o tamanho de cada versão em bytes. Então, a gente nesse método aí, increment verso, né, que ele recebe, né, o ID do nó que é para ser incrementado e também recebe o relógio vetorial. Né? Então, o que essa função faz? Ela incrementa as informações da versão associada ao dado do nó. Então, esse método vector clock, né, increment, o que ele faz? Ele obtém um novo relógio vetorial com base nesse relógio, mas incrementado no ID do nó do índice. E esse outro método, call from vector clock, né, com um nome bem sugestivo, né, ele serve uma função para copiar os valores de outro vetor clock. Né, isso é utilizado para atualização no local durante a operação. Então, para mais detalhes sobre esse código, sobre os impostos que estão utilizando, então esse código fica disponível nesse endereço aí no GitHub. Então a gente viu aí como é que funciona o relógio lógico, né, naquela parte lá dos gráficos, depois como é que funciona a implementação, mas para que eu vou usar esse vetor lógico, né? Então ele é utilizado na verificação de consistência de estados, né, em um sistema distribuído, né, uma funcionalidade importante para efeitos de checkpoint, recuperação de erro e rollback. Né? Mas esse vetor de relógio tem uma desvantagem comparado com o de tempo do Lamport, né, que essa desvantagem é de ocupar espaço de armazenamento e carga útil de mensagem proporcional ao número de processos. Entretanto, existem técnicas para armazenar e transmitir esses volumes de dados menores, né, a custo do processamento necessário para reconstruir as versões completas dos vetores. Uma dessas é a noção dos relógios de matriz, no qual o processo mantém as estimativas dos tempos vetoriais de outros processos, assim como de seus próprios tempos. E essas foram as referências utilizadas para esse trabalho. Obrigado.